Sim. De alguma forma, as teorias físicas, elas acabam, de alguma maneira, tentando responder algumas as ansiedades, angústias até, por que não dizer, eh, da falta de respostas, que nós, na nossa limitação cognitiva, e existe, né, claro, né, na nossa tentativa de compreender o funcionamento do universo, de compreender as questões da natureza do ser, sim. Então, de alguma maneira, as teorias físicas, elas acabam, sendo teorias que acaba permeando a ontologia mesmo. Então, não há como, você, dizer: "Ah, não, a física ela é essencialmente na área de exatas". Eu não vejo mais assim. Claro que houve um grande desenvolvimento no século XX, onde os aparatos, a parte tecnológica, a física aplicada, então, todo o desenvolvimento da mecânica quântica, o desenvolvimento da física moderna, de uma forma geral, em termos de, a própria astrofísica. Então, é claro que o formalismo matemático acaba, sendo, prioridade, isso é fato. No entanto, a partir de um certo momento no século XX, as questões da natureza do ser, elas começam a aparecer mais, porque o nosso aparato, formal, ele acaba dando conta de uma parte, mas as questões da natureza do ser, da natureza da matéria, que é o que eu penso que você está me perguntando, eles acabam, dialogando. Então, a própria hipótese, né, a hipótese da disponibilidade relacional, ela trata muito mais de uma questão ontológica, que é da natureza da matéria, e do que essencialmente, aparato formal. Eu faço em um artigo, uma descrição de como a hipótese acaba resolvendo um problema que da mecânica relacional, né, do Carlo Rovelli, que é a superposição de um instrumento de medida, né, de um aparato que é macroscópio com objetos quânticos, como elétrons e tal. Então, há uma certa dificuldade de entender a superposição, a partir de objetos macroscópicos. E a hipótese acaba, de uma certa forma, resolvendo isso, levando isso para o campo das disponibilidades. Mas, assim, sendo um pouco mais direto, as teorias físicas, elas acabam, num certo momento, envolvendo as questões, da filosofia da ciência. Meu trabalho, ultimamente, tem sido muito mais, tem muito mais aderência, na área da filosofia da ciência, na área da filosofia da mente, das neurociências, do que essencialmente na área da física dura. Então, é, 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 é muito mais uma percepção ontológica do que alguma coisa que a gente vai, não, vou resolver um problema X de tal da física. Não, não é. Para a gente entender um pouquinho sobre a teoria física e o que, que isso tem a ver como se eu encaro a hipótese como uma teoria física, não, se eu encarasse, tinha colocado como uma teoria, né? Mas não é, ela é uma hipótese ainda, ela precisa ter a validação, ainda não foi validada, mas é uma estratégia de raciocínio, uma estratégia de pensamento, né? E para mostrar um pouquinho sobre, como você tinha comentado ali no chat, para mostrar um pouquinho sobre, a teoria das cordas, como é que isso dialoga, tal, é necessário criar um certo histórico, né, para isso. Como, por exemplo, então nós temos, uma busca, que seria fantástico se a gente pudesse achar, mas parece que por enquanto não achamos, do bloco fundamental da matéria. Então, houve uma época no século XX que a física buscou, literalmente, o bloco fundamental da matéria, do que, nós seríamos feitos. Se existe algo que nos une, né, em termos de existência. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até falar um pouquinho sobre a diferença entre resistência e realidade, que eu até falei na outra pergunta, mas se quiser insistir um pouquinho nisso. A existência, na verdade, é a parte palpável, a parte material, de uma forma bem simplista, né? Mas, enfim. Então, essa busca do bloco fundamental, como é que eu encaro na hipótese?
Se a gente, vamos pensar, eu gosto muito do Newton, né? O Newton é o meu sou fã do Newton, embora ele tenha N questões, mas ele é um cara fantástico. O que ele fez, a transposição, a mudança de paradigma, onde ele rompeu o paradigma, foi uma coisa fantástica. Foi uma coisa fantástica. Enfim, mas o Newton, pensar na maçã do Newton, que eu acho que é uma representação simbólica bem interessante da física. Se a gente pensar numa maçã do Newton, é, e a gente olhar na tentativa de entender qual é o bloco fundamental, a gente passa por várias teorias físicas, né? Então, se você for aumentar um pouco a sua lente sobre a maçã, você vai encontrar moléculas. Então, como eu consigo enxergar moléculas porque tem um aparelho que me permite fazer isso. Muito bem. Se a gente for adentrando um pouco mais nas moléculas, eu vou chegar nos átomos. Então, se a gente for pensar, não. Então, os átomos poderiam ser os blocos fundamentais da matéria. Isso já aconteceu, né? Atomistas. Não é muito recente, mas até lá atrás, os atomistas mesmo. Tá bom, o átomo. Então, o átomo seria a base da matéria. Tá, e de repente, a gente conseguiu a evolução tecnológica e nós conseguimos enxergar para além dos átomos. Então, nós não enxergamos elétrons. O elétron é um objeto quântico, ele tem comportamento de onda, comportamento de partícula, mas o núcleo atômico a gente consegue enxergar. Muito bem. Então, se a gente consegue enxergar o núcleo atômico, enxergar no sentido de medir, né? Mas entenda como um instrumento de medida. Então, é possível que o átomo, o núcleo atômico, ele seja o bloco fundamental da matéria. Tá. Aí a gente evoluiu mais um pouquinho e nós fomos para dentro do núcleo. Então, dentro do núcleo, nós encontramos o quê? Prótons e nêutrons. Tá, legal. Então, agora, o que é os constituintes básicos da matéria são prótons e são os nêutrons. Maravilha, encontramos o bloco fundamental do qual tudo que existe tem prótons e nêutrons, né? Então, é a base atômica. Então, ela é maravilha. Então, o núcleo atômico está lá, tranquilo. Fomos mais adiante. Nós fomos aí agora para outras propriedades dentro da mecânica quântica, o Gelman, por exemplo, que faz uma descrição de partículas, e nós percebemos que o próprio próton e o nêutron são constituídos de partículas menores ainda. Então, são os quarks. Então, tem toda uma estrutura de física de partículas, uma teoria de física muito consistente que mostra que os prótons não são os blocos fundamentais da matéria, e eles são constituídos, por exemplo, de quarks, né? Quark up, quark down, e tem outros, né? Quarks. Mas, então, agora, os quarks são os blocos fundamentais da matéria. Então, nós estamos... Então, você percebe uma evolução, até mesmo na linha temporal, né? De busca do bloco fundamental. E a teoria das cordas se insere onde? Então, supostamente, a teoria das cordas se insere no que acontece no quark. Então, segundo a teoria das cordas, os quarks seriam formas de vibração de uma corda. Então, através do módulo vibracional, ele se transmuta, né, nesses elementos da matéria. Então, se você perceber, nós temos uma busca de bloco fundamental que vai caminhando na tentativa de encontrar esse bloco fundamental. Maravilha, até aí ok. Então, nós estamos na teoria das cordas. Maravilha, legal. O que vai ser depois? Então, o que a história nos mostra? A história da ciência nos mostra que toda vez que eu quis e eu consegui ver, eu vi. A pergunta que a hipótese faz é: eu vi porque estava lá para eu ver? Ou eu vi porque agora eu tenho condição de me estabelecer uma relação com aquilo? Então, a hipótese da disponibilidade relacional, ela trata as teorias físicas tirando a responsabilidade da física de buscar o bloco fundamental da matéria. Porque se a gente começar a entender, a gente começar a gastar a nossa energia é, é, direcionada não à busca do bloco fundamental, mas o que a gente pode fazer para estabelecer essas relações, como que isso age no macrocosmos, entendeu?
A hora que você tira essa responsabilidade da busca do bloco fundamental, sobra aí na minha percepção, energia para entender as relações. Então, a hipótese da disponibilidade relacional, ela não diz assim, olha, eu vou encontrar o bloco. Não, eu só estou encontrando as coisas porque, naquele momento, eu criei um instrumento de medida, isso não é novo, né? O Einstein mesmo falava sobre isso. Eu consegui um instrumento de medida que consegue fazer essa medida, consegue aferir. Então, toda vez que eu olho e eu consigo ver, eu tenho uma disponibilidade para ver. Ali, essa é a essência da hipótese. Ali estabelece-se a existência entre eu, observador, e a partícula que está aparecendo para mim. Mas percebe que a relação ela é anterior a isso. Então, antes de eu estabelecer uma relação, tudo, inclusive eu, observador, para aquela partícula que eu quero ver, está no campo das disponibilidades, não foram atualizados. Então, como não foram atualizados, não há uma essência. É isso que a hipótese traz, inclusive aos desdobramentos do fato de eu criticar as coisas essenciais, né? E aí eu faço, pô, se a matéria não é essencial, se não existe um bloco fundamental da matéria, e nós, nessa transposição, também temos um comportamento parecido com isso, né? Porque é uma questão de complexidade sistêmica, né? Entre nós e partículas. Isso eu não vou entrar agora nisso aí, porque o pessoal é, das ciências humanas tem vários, né? A gente tem que olhar um pouco com carinho, isso aí. Por isso eu falei que é uma coisa meio não perigosa, mas tem que ter uma delicadeza de falar, tá? De qualquer forma, o que é importante aqui é que se a partícula não tem um bloco fundamental, se não há essência, né, para encontrar esse bloco fundamental, então qual é o sentido da gente, não, a minha essência como pessoa? Então aí aparece uma transposição que eu acho talvez saudável. Talvez a gente não tenha tanta importância assim como o indivíduo. Então, talvez a nossa própria existência ela esteja vinculada necessariamente, e isso também não é novo, ela está vinculada a outro, ou a outros, ou a objetos, isso sem falar de Bruno Latour, que fala sobre os objetos agem, mas dessa forma a gente elimina a nossa importância cósmica, né? Então, se a gente elimina a nossa importância cósmica, o que pode sobrar? Então, o que pode sobrar é a nossa visão sistêmica. Eu acho que nesse sentido a hipótese contribui, né, não para algum tipo de solução ou alguma coisa parecida com isso, mas uma nova forma de ver a busca do bloco fundamental, inclusive até mesmo a teoria das cordas. Porque a hora que você chegar na teoria das cordas e você fala que os modos, que as formas como as coisas aparecem são modos de vibração do quê? A própria energia. O que é energia? Energia é possibilidade dentro da física. E por que não levar isso a um campo que eu chamo de campo relacional? Então, eu acho que isso, nesse sentido, a estratégia, a hipótese da disponibilidade relacional, ela parece ser interessante. Ao invés de eu ficar buscando o bloco fundamental, eu só vou encontrar porque ali eu estou preparado para ver, ali eu estou disponível para ver. Então, a relação vem antes do próprio surgimento do possível bloco fundamental, né? Da molécula, ou do átomo, do próton, ou do quark, ou da própria corda. A disponibilidade e a relação vem antes.